Todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Igreja amada, eu queria pedir para os irmãos, em referência a Deus, ficassem de pé, porque quando a palavra ela chega, é Jesus que chegou. Amém. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1, e no versículo de número 1. Primeiro versículo, primeiro capítulo da Bíblia. Eu quero mostrar, uma comparação hoje do projeto de Deus, dos planos de Deus para renovar, para reconstruir novamente, para, de certa forma, fazer o homem ser uma nova criatura. Então, hoje é um culto chamado por nós, assembleanos, de doutrinário, Mas todo culto ele é doutrinário, tá bom? Existe alguma linguagem no meio de nós, assembleanos, a gente diz assim, hoje é culto de doutrina. É uma expressão errada da nossa parte, ele devia conhecer. Porque se hoje é culto de doutrina, e os outros cultos são de quê? Então todo culto ele é de doutrina. Todo culto ele é de doutrina. Porque doutrina, o termo doutrina quer dizer conjunto de normas inquestionáveis. E a Bíblia diz em Deuteronômio, o Senhor diz dizendo a sua palavra, que a sua doutrina iria gotejar como a chuva. Então, a palavra de Deus ela é essa doutrina. A gente também costuma falar no meio dos assembleanos, dizer assim, tal dia vai ter um culto avivado. Essa linguagem não deve ser usada por nós. Porque se tal dia vai ter um culto avivado, os outros dias não são de vida, são de morte. Então todo culto é um culto de avivamento. Por quê? Toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, ela é ministrada, ela está dando vida. Ela está gerando vida. Então se eu digo que vai ter um culto avivado tal dia, os outros dias são de morte, não foram avivados, Deus não falou, a vida não esteve presente, então a vida está aqui hoje. A vida está aqui amanhã. Toda vez que essas portas estiverem abertas e serem ministradas a sua palavra, a vida está aqui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a... Então toda vez que a palavra está sendo ministrada, vida. Tá bom? Então a gente vai corrigindo aos poucos esses pontos. Tá? Então, Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Poder sentar aí, gente. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida, Como eu esqueci o nome do irmão, qual é o nome dele? Roberto, Roberto, é uma honra para a gente, receber o senhor aqui, tá certo? O senhor ainda não é evangélico, mas a gente sabe que o senhor vai ser logo logo, viu? O senhor é muito especial. A gente passou por ali, ele estava lá com um grupo dele lá, estava escutando o som lá e me chamou. E no que ele me chamou também eu aproveitei e chamei ele para cá. Ele disse, pastor, daqui a pouco eu chego lá. E ele é um homem de palavra, disse que vinha e veio, está aí. Então Deus está muito feliz com ele, porque ele deixou tudo que ele tinha, que ele estava fazendo, e veio para cá para
Tá bom? Então agora vamos ouvir a palavra. Amém? Vamos lá. Amados, nós lemos aqui um texto que se encontra no primeiro livro da Bíblia. E no primeiro capítulo e no primeiro versículo. E é interessante quando o Senhor diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a gente aprende uma coisa, que até a igreja já tem ouvido eu falar, né? Mas a gente aprende aqui o primeiro ponto, é que antigamente eu pensava assim, Deus mora no céu, né? Onde é que Deus mora? Deus mora no céu. Essa era a minha vitória. Eu aceitei Jesus e depois de uns 15 anos foi que eu vim aprender isso, que Deus não mora no céu. E que o céu, ele foi feito para nós. E aí a gente fica vendo que, aqui diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Deus criou os céus, e se Deus criou a terra, onde é que Deus morava? Está dando para entender? Quer dizer que ele não morava no céu, e nem morava na terra. Onde é que ele mora, pastor? Ele mora além dos céus. Coisa linda, né, irmão? Coisa linda. Deus mora além dos céus. E o lugar que Deus está, nada chega lá. Só duas coisas que chegam lá. Uma é Jesus, que é a palavra dele, que volta para ele. E a outra é o Espírito Santo de Deus, que penetra as profundezas de Deus. É Ele que leva até Deus as nossas orações. Então, só duas coisas chegam onde Deus está. Porque Deus está num lugar inacessível. O que é um lugar inacessível? Um lugar onde nada chega lá. Porque Ele é santo. E é por isso que o nome dele é santo. Porque santo quer dizer separado. Então Deus é separado de todas as coisas que por um acaso tenha a ver com o pecado. O pecado não pode chegar onde Deus está. Há uma blindagem de Deus que consome todo o pecado se aproximar dele. É por isso que Deus, ele não vem na terra e nem se aproxima de nós, fisicamente falando, pessoalmente falando. Por quê? Porque se ele vier lá de onde ele está para a gente, ele matava todos nós, porque a glória dele consome o pecado e nós somos pecadores, morreríamos também junto com o pecado. Então, por essa razão, Deus não vem aqui, mas ele não deixou a gente sem ele. Ele enviou a sua palavra, que se chama Jesus. E também enviou o seu Espírito, que é santo. Então, a palavra dele, junto com o Espírito, fica aqui trabalhando para nos convencer do nosso pecado e também nos purificar de todo o pecado. O Espírito Santo convence e a palavra nos santifica. Veja que quando Jesus estava na terra, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, toda vez que a gente ouve a palavra, a gente é santificado. Ou seja, a gente é separado do pecado. Por exemplo, a palavra diz: não roubarás. A palavra é quem? Jesus. É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é Jesus, diz: não roubarás. E o Espírito vai dar junto com a palavra dizendo: está vendo? Tu roubou, está lembrado? Está vendo que tu não pode mais roubar? O Espírito fica lá dizendo para a pessoa. Aí a pessoa fala: é verdade, isso aí eu roubei, mas eu quero servir a Deus, eu quero ir para o céu. Aí o Espírito diz: mas para ir para o céu você tem que parar de roubar. O Espírito convencendo, junto com a palavra, entendeu? Aí a pessoa diz: nunca mais eu vou roubar. Santificou-se, está santificado do roubo, ou seja, separado, esse não rouba mais. Aí a palavra sai: não adulterarás. Aí o Espírito vai junto com a palavra. Aí o cara tem 2, 3 mulheres. Aí o Espírito diz para ele: está vendo tu? A palavra está dizendo: não adulterarás. E tu está no adultério, sabia disso? Tu tem que sair dessa vida. Se tu morrer assim, tu vai para o inferno. Deus quer te levar para o céu. Então, eu sei que eu estou errado.
Então deixe todo exame e fique só com a sua esposa. É verdade. E minha esposa é tão boa para mim. Ela me ajuda tanto. Nunca me fez mal, sempre fez o bem. O Espírito Santo está vendo você? Então não vale a pena. Se você morrer, ainda vai pagar um preço terrível. O Espírito Santo está lá, junto com a palavra. Não adulterarás. Então é isso que a palavra faz. Tá? Ela nos santifica, ela nos separa dos nossos pecados. Agora, por que, pastor? Como é isso? Por quê? Na medida que a gente vai sendo separado dos nossos pecados, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, a gente vai se aproximando de Deus. Deus começa a se agradar mais de mim e de você. Por quê? Se eu roubava, a palavra diz não roube, eu parei. Se eu adulterava, a palavra diz não adulterarás, eu parei. Se eu matava, a palavra diz não matarás, eu parei. Se eu era desonesto, a palavra diz não seja desonesto. Trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, eu paro. Estou me aproximando, estou agradando a Deus. E é isso que vai nos santificando, nos separando do pecado e nos aproximando do dia da gente se encontrar com o próprio Deus, pessoalmente, sem medo de morrer, porque ali nós estaremos santificados pela palavra de Deus, que nos purificou para nos dar o privilégio e o direito de chegar na presença de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Coisa linda, né, irmão? Por isso que a gente precisa da palavra. Por isso que quanto mais o crente vem à igreja, tem que dizer assim: o que esses crentes vão fazer todo dentro da igreja? Esses crentes não têm o que fazer, não. Só vivem na igreja. É porque quanto mais ele vem à igreja, mais abençoado a gente é, mais santificado a gente é, mais puro a gente fica. Então é importante que a gente venha. Quanto mais a gente puder, a gente venha para a igreja. Porque quanto mais a gente vir, mais santificados nós seremos, mais abençoados nós seremos e mais próximo de Deus nós vamos chegar. Certo? O crente que não vem à igreja, eu me lembro que o crente que vem aqui à igreja, Deus nos prepara, irmão. Eu me lembro que uma certa vez, Deus me usou lá em Igreja de Guabiraba dizendo assim: Deus vai me provar se tu é crente mesmo. Amém? Deus está provando gente aqui para mostrar se é crente ou se não é. Não é que Deus não saiba, é para mostrar para você mesmo quem você é. Porque às vezes a gente não sabe quem a gente é. A gente sabe quem a gente é. É a Bíblia que diz. E aí, outro dia eu estava fazendo minhas compras na Seara e tal. Aí, assim, numa porta assim, num lugar certo, eu deixei um saco de pepino assim, com 10 quilos. Aí veio o cara com um caminhão, passou por cima de 10 quilos de pepino, esmagou todinho, parou assim, perto de mim. Aí eu e minha esposa cheguei lá e disse assim: ô meu amigo, você esmagou meu saco de pepino aqui. Ele veio: quem mandou deixar no caminho? Eu não deixei no caminho. Estava do lado da compra, o caminho era ali passando, mas ele entrou. Ele disse: se você não vai pagar, não? Eu disse: vou não. Aí subiu aquele arrepio, a carne, né? Lá de pé com a cabeça assim, vem, até o cabelo da cabeça fica em pé. Aí o diabo começa a jogar revólver, faca, mau pensamento, desejo de matar, de brigar. Vem tudo na mente da gente assim. Mas aí quem está dentro de nós? O Espírito Santo de Deus, que nos convence, que nos consola, que nos ajuda. Aí quando veio todo esse mal na minha cabeça, eu olhando para ele, a esposa do lado, e tu sabe que o cara do lado da esposa, ele vira o leão, né? Tu sabe que o cara vira bravo. Eu vou fazer feio na vida da mulher? Mas eu já disse para a mulher, minha esposa, eu disse: tu sabe que eu sou mole. Se tiver alguma bronca aí, eu te ajudo a correr, a gente corre junto. Eu pego na tua mão, tu pega na minha, a gente faz perna para tu que quer. Isso porque eu não quero matar ninguém. Eu não quero brigar com ninguém. Qual é o fim da tua briga? É o quê? Morre. Se brigou, se não matar na hora, o negócio fica para depois. Está entendendo? Então é melhor evitar. E a gente, como cristão, é melhor sofrer o dano. Porque se você sofreu o dano por causa de Cristo, Deus te recompensará. E aí, quando eu estava indo para o carro assim, aí a mulher fez: tal, deixa para lá. Aí ele: valeu. Aí foram deixando para lá. Imagina, foi 10 quilos, 20 reais mais ou menos. Se eu brigasse com o cara, o prejuízo ia ser muito maior. Se eu matasse ele, por exemplo, e vai que ele também me mata. Vê só, que prejuízo de carne. Passou. Eu estou aqui. Estou bem.
uma dívida. Ah, o dinheiro solta, mas a família está viva. A família tem que entrar de carro. Quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Então a gente precisa entender que quanto mais você vir à igreja, melhor você vai ficar de vida. Deus vai te avisar, vai te preparar, vai te alertar. Nada vai acontecer com você sem você saber, porque Deus falou. É por isso que a igreja foi feita, para que Deus pudesse nos orientar, nos direcionar, nos encaminhar, nos dar livramento com a sua palavra, nos preparar para vencer o mundo lá fora. Entendeu? Por que o mundo sofre? Porque não tem a palavra que é Jesus. Aí só vive quebrando a cara. O diabo faz sempre com as pessoas lá fora. Por quê? Elas não são avisadas. Mas nós somos avisados. A gente só pega se a gente quiser. A gente só erra se a gente quiser. Porque a palavra está nos alertando, está nos ensinando, está nos direcionando, está nos mostrando, está nos revelando. Então, voltando para o texto lido, diz o texto assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele está predicando isso. Está muito além dos céus e que ele fez tudo isso para a gente. Né? E aí a gente vê o que é aqui? Que ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja bem, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espiritualmente falando, porque a Bíblia não é só um livro literal, é um livro espiritual. E você tem que entender como Deus está falando com você. A terra aqui também simboliza a nossa vida, o nosso eu, a nossa pessoa. Então, quando a Bíblia diz aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus também nos criou. Entendeu? E Deus nos criou santo, perfeito em Adão. Mas quando Adão caiu, a gente se tornou imperfeito. A gente vivia iluminado, mas quando Adão caiu, a gente passou a viver nas trevas. O que é treva? Pecado. Então agora o que acontece? O que acontece aqui? Criou Deus os céus e a terra. Deus nos criou. Né? E a terra é sem forma e vazia. E a gente ficou sem forma e a gente ficou vazio. Por que sem forma? Vou te explicar. O homem era perfeito, mas quando ele pecou, ele passou a envelhecer. É por isso que hoje nasce criança com defeito, criança sem a perna, criança sem o braço, pessoa cega, ficou imperfeito, sem forma. E também o homem ficou vazio. Por quê? Não tem mais o Espírito de Deus. Nasce já no pecado. No Salmo 39 diz isso: em pecado me concedeu minha mãe. Não que ele tenha pecado na barriga da nossa mãe, não. Mas a nossa mãe pecou e o pecado dela passou para nós. Nosso pai pecou e o pecado dele passou para nós. Então ele nasce sob efeito do pecado. Está entendendo? Por quê? Porque o pecado é semelhante a uma cobra que pica. Satanás é a serpente. E quando ele pica, ele contamina. Então a gente precisa estar atento. Porque existe um antídoto, existe um remédio para a cura da picada de Satanás. Né? A gente vai chegar lá na frente e eu vou explicar para vocês a cura. Mas agora eu quero deixar bem claro aqui que a gente se tornou vazio. Né? Mas aí, o que acontece no versículo 3? E ele fala aqui no versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. A gente vivia sem forma e a gente era vazio. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, nós estávamos próximos do abismo. O que é o abismo? O inferno. A gente estava quase indo para o inferno. Irmão, a vida que eu levava, né? Meu Deus do céu, quantos perigos eu passei, perigo de morte, e Deus me livrou de todos eles. Né? E até depois de crente, eu fui sequestrado, eu vendia roupa, e eu morava e eu viajava para Caruaru à noite. E meia-noite e meia, mais ou menos, a Kombi que eu ia com 9 pessoas foi interceptada por um gol na estrada de madrugada. E 3 homens encapuçados com pistolas na mão entraram na Kombi, batendo já, fazendo aquele saceiro, tomou a Kombi, sequestrou e levou para o dentro dos matos. No caminho da Kombi, eu quando ia para Caruaru, eu ficava evangelizando lá, dando literatura. E eu usava literatura aqui no bolso. E um fez assim com uma pistola e disse assim: quer sair do teu bolso aí? Eu digo: isso aqui é literatura. Eu estou a serviço do rei. Aí ele falou: do rei? Não. Deixa eu chegar lá, que eu quero ver se tu está a serviço do rei mesmo. Deixa eu chegar lá, bora ver se tu está a serviço do rei. Ele me ameaçou, irmão. Tá bom, vamos lá.
escuro no meio do matagal, todo mundo sai apanhando já. E ele não se esqueceu de mim. Eu fui o último a sair, eu estava no banco de trás. Ele me pegou pelo braço, todo mundo acocorado, sentado no chão, e ele me pegou pelo braço, me puxou, e na frente de todo mundo ele disse assim: tu disseste que estava a serviço do rei, não foi? Eu quero ver se tu está a serviço do rei mesmo. Vem cá. Fez assim com a pistola e a boca. Aí eu até assim, ele empurrou dentro da minha boca e empurrou minha cabeça para baixo assim. Diga agora que você está a serviço do rei. Eu não podia nem falar com aquele canto da boca. Mas ali ele disse: eu estou a serviço do rei. Aí ele tirou da minha boca. Ah, é? Vai, diz de novo. Vai, com todo ouvido. Empurrou minha cabeça para baixo assim. Diz de novo que está a serviço do rei. Estou a serviço do rei. Aí de repente, irmão, é uma coisa tão linda que acontece. Deus toma um negócio lá. Eu não senti nada. Não senti medo. Deus toma você. Eu entendi como foi que os apóstolos morreram dando glória a Deus na cruz, pregado, né? E eu consegui, naquela hora, Deus me toma e você não sente nada, porque qualquer emoção que eu tinha, eu ficava dentro da garganta, não fiquei dentro da garganta. Ele levaram tudo, né? E ali, de repente, eu já não estava mais com ele, já estava no meio dos outros, já sentado. Deus faz assim, não. Parece que as coisas se movem e ele te tira daquela situação. De repente já não estava mais ali. E eu pessoal dizia: irmão, seu Deus é poderoso, né? Glória a Deus pela sua vida. Eu digo: não foi eu não. Foi Deus. Foi Deus. Eu sempre desejei entender como era que uma pessoa ser assim, tentado assim, ou fala ou morre, e eu passei por isso. Eu vivi essa situação. E eu glorifico a Deus, que Deus não deixou eu ser envergonhado, não deixou eu ser envergonhado. Né? Então, glória a Deus por isso, pessoal. É isso que o inimigo ele trabalha, para tentar de alguma maneira apagar você, destruir você, matar você, colocar medo em você, mas nós não podemos, né, dar lugar a ele, porque existe um abismo diante de nós. E olha, isso já aconteceu depois que eu era crente, né? Imagina sem Deus, como é que não é essa situação? Então a gente vê que é difícil, mas aqui o texto diz assim, ó: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que a gente vê? Alguém sem forma, alguém vazio, mas ao mesmo tempo que a pessoa está sem forma e vazio, o Espírito de Deus não abandona. Porque o Espírito de Deus ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E não importa o quanto a pessoa seja mal, ele está lá dizendo: tu é mal, tu é perverso, tu sabe que quem planta vai ter que colher, tu sabe que se tu morrer assim, tu vai para o inferno. O Espírito Santo está lá, está lá. E aí o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. Então, o que é que Deus quer que a gente seja? Luz. Porque no mundo a gente é o quê? Treva. O que é treva? Vive no pecado. Aí o Senhor diz assim: e disse Deus: haja luz. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Que a gente seja luz. Que a gente seja luz. Está escrito no Novo Testamento. Ele diz em Mateus 5 e 13: vós, não, 5 e 14. O 13 é salvo. No 14, 5 e 14: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. E Jesus, em 8 e 12 de João, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, que é pecado, mas terá a luz da vida. Então Jesus está dizendo que quem segue a ele tem a luz dele, é iluminado por ele e não vive em trevas, que é pecado. Entendeu? Quando você vê alguém que está em trevas, que está na prática do pecado na igreja, ou dizendo ser crente, essa pessoa não está seguindo Jesus. Porque Jesus ele é luz. E as trevas não podem seguir a luz. Porque as trevas dentro da luz, ela não aparece, ela desaparece. Ela não pode ficar perante a luz. Toda vez que a luz chega,
as trevas desaparecem. Entende? Então quem está com Cristo não está em treva, não vive em treva e não vai para as trevas, porque ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Está vendo? Então Deus tem esse propósito com a gente, é de nos fazer luz, é de clarear. O salmista disse assim no Salmo 119, verso 103, ele diz assim, verso 105, se não me falha a memória, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos ver a bateria lá depois. Então o que acontece? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O salmista dizendo que ele precisa da luz, que é quem? Deus, para iluminar o seu caminho. Por isso que vale a pena, irmão, seguir a Jesus, estar com Jesus, para que a gente não venha o quê? Cair em buraco, cair em precipício, cair em abismo. Então, quando a gente está com Jesus, a gente tem a luz que nos ilumina. E você sabe que aqui está tudo claro, então eu tenho liberdade para andar quando eu quiser, para circular. Mas se apagar a luz aqui, eu não vou poder mais andar direito. Eu vou andar meio que tapeando, assim, sem saber onde é que estou pisando. Não é isso mesmo? Assim é quem está sem Cristo. Não tem a luz devida para viver, para andar, para caminhar, para alcançar os seus objetivos. Mas tu está entendendo? Eu sou a luz do mundo. Vem, me segue e tu vai ter a luz da vida. E quando fala vida, fala de prosperidade, de alegria, de saúde, de dinheiro, de emprego, de vitória, de exaltação da parte de Deus para com a tua vida. Fala de tudo que é bom. Terás a luz da vida. É isso que ele está dizendo. E eu quero essa luz comigo, eu preciso dela. E aí a gente vê que há um trabalhar de Deus, uma comparação de Deus com o versículo 1 de Gênesis, e a terra se forma vazia, e com a nossa vida. Veja a segunda carta aos Coríntios 5 e 17. Segunda carta aos Coríntios 5 e 17 é conhecido nosso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ó, lá estava sem forma e vazio, velho, passado, nas trevas, diante do abismo. Agora o Senhor vem e diz aqui: assim que, se alguém está em quem? Em Cristo, nova criatura é. Ou seja, você já não é mais velho, você é uma nova criatura. E ele diz assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A pessoa aceita Jesus. Alguém diz assim: mas tu vivia na cachaça. Tá certo, eu vivia, não vivo mais, sou a nova criatura. Tu vivia roubando. Você falou certo, eu vivia, não vivo mais. Agora eu tenho Cristo, eu vivo para Ele. Tu tinha 2, 3 mulheres antigamente, rapaz? Você falou certo, eu tinha, só tenho uma agora, porque eu sou uma nova criatura. Está entendendo? Então, é isso que é bom. Por isso que vale a pena servir a Cristo. Porque Ele nos convence do nosso pecado e nos faz entender que nós somos uma nova criatura. Não nascida do homem, mas nascida de Deus. Glória a Deus. E a gente vê que as trevas cobrem o abismo. Veja, as trevas cobrem o abismo. Imagina, um abismo é coberto por treva. Então quer dizer, se o abismo é coberto por treva, quem está em trevas está indo para onde? Para o abismo. E o que simboliza o abismo, biblicamente falando? O inferno. A destruição eterna. O fim da vida. E Deus não quer que a gente caia no abismo. Deus não quer que a gente ande em trevas.
Deus não quer que a gente fique longe da luz que é Cristo, que é Jesus. Deus quer que a gente tenha luz, para que a gente não vá em direção ao abismo, mas sim em direção ao quê? Os céus, que Ele preparou para nós, que Ele fez para nós. Irmão, aqui diz também que quem não nasceu de novo está nas trevas. Nós nascemos de novo, precisamos ter essa certeza. Veja lá em Romanos 1 e 21, carta aos Romanos 1 e 21. O texto sagrado diz assim, vou ler para você. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração, insensato, quer dizer louco, se obscureceu, ou seja, ficou nas trevas. Aqui é Deus falando que, mesmo o homem conhecendo, sabendo que Ele existe, não deu glória para Ele. O que é não dar glória para Deus? É eu saber que Deus existe. Eu fui criado por Deus. Deus tem falado comigo, tem me chamado, tem dito que eu estou em pecado, que eu preciso voltar para Ele. E eu digo depois, vai dar tempo ainda, quando eu estiver velho eu vou. Aí o Senhor está dizendo aqui, se obscureceu, não deu glória a mim, não me ouviu, não me atendeu. E naquele dia, irmão, no dia do juízo final, quando as pessoas vão para o inferno, elas não vão ser lançadas no inferno de maneira injusta. Primeiro elas vão para um juízo, no tribunal. É chamado de grande trono branco. Está lá em Apocalipse 20 e 11. Então as pessoas vão ressuscitar depois de mortas e vão ser levadas para esse tribunal. Para lá nesse tribunal, que é o grande trono branco, elas serem julgadas por tudo que ela fez aqui na terra. Então ninguém vai ser lançado no inferno sem saber por que foi para o inferno. Porque tudo que você faz, que nós fazemos, está escrito. Está escrito, está gravado no céu. Então, antes do homem ser lançado no céu, vai ser lida toda a sua história. Olha aqui, você nasceu no ano de 1000 e tanto. Foi criança até os 10 anos de idade, ou até os 9 anos de idade. Alcançou o estágio da consciência com 10 anos de idade. Dali por diante você conheceu a igreja, conheceu a Deus. Com tal idade você foi perguntar a você se você queria aceitar Jesus na igreja, lembra? Lá no cantinho onde os irmãos foi evangelizar, você lembra? E você disse, agora não. Outro dia, depois eu vou. E aí vai lendo. E dali por diante você preferiu seguir os seus amigos. Olha quantos convites você recebeu. Olha para onde você foi. Olha para onde você andou. Você não rejeitava um convite. Todos você estava lá. Olha o irmão chegou agora. Ei, irmão, vai hoje? E você disse de novo. Oh, aleluia. Meu Deus. Outro dia eu vou, irmão. Outro dia eu vou. Meu Deus. Olha. Mais na frente, você estava lá com 52 anos de idade e os irmãos te encontraram na rua e disseram, está faltando o senhor lá. E você disse, qualquer tendência eu vou, irmão. Vamos agora? Não. Qualquer tendência eu chego lá. Meu Deus. E Deus dizendo, eu fui até você. Eu te busquei, eu fiz de tudo para te trazer para mim. E você dizia não. Você não veio. E eu mandei anjos te livrar da morte. Eu mandei pessoas te convidar. E tu dissesse não. E aí vai ser lido. E chega até no ponto. E agora, aqui, você morreu. Longe de Deus. E agora você está aqui. E a pessoa vai lá e diz, sim, Senhor, seja feita a tua vontade.
Por quê? A Bíblia diz que diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Lago de fogo. Meu Deus! Meu Deus! Lança. Lago de fogo. Agora vê. A pessoa, quando ressuscita para ir para esse tribunal, ela recebe um corpo de carne igual a esse. E o corpo de carne não é uma carne igual a essa. A carne de quem vai ressuscitar para ir para o inferno é uma carne que queima, mas não derrete. Por quê, pastor? Para que a pessoa queime no lago de fogo, sinta toda a dor e não tenha fim. É para sempre. É triste. Irmão, se as pessoas do mundo soubessem o castigo que ela vão sofrer se morrerem sem Deus, essa igreja estava lotada aqui. É por isso que a gente tem que evangelizar mais. É por isso que a gente sai por aqui pelo beco. Aí o povo diz, sai daí, quer saber de Jesus? Não, mas tem que falar. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou. A gente tem que ir. É por isso que eu tenho que ir de Recife para cá. Para cá. Eu digo o maior orgulho lá. Eu tenho 5 ovelhinhas lá. Está comigo, fiel lá, trabalhando comigo. Às vezes tem alguns irmãos que chegam, eu estou lá, junto com os irmãos, não volto atrás, não desisto não, porque foi Deus que me deu. Eu tenho que zelar pelo que Ele me deu. E quando eu aprender a dar valor às coisas pequenas, Deus vai me dar as grandes. Tem gente que só valoriza a coisa grande, né? Só prego para a igreja cheia, para me dar rodada, lá no canto, eu vou para qualquer lugar. Basta Deus me dar, eu vou. Não importa, se Ele mandou, eu vou. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Paulo disse assim, ó, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra com o meu chamado. Crente medroso, crente frouxo, tinha vergonha na cara, honre o Deus que lhe chamou, que morreu por você, sofra as consequências como um soldado de Cristo. Porque eu me persegui, não tenha vergonha na cara, perseguindo Jesus também. Aleluia, foi. Estão falando mal de mim, tenha vergonha na cara, falando mal de Jesus também. Estão me ameaçando, tenha vergonha na cara, ameaçar Jesus também. Estão fazendo de tudo comigo, falta uma coisa para tu. O que, pastor? Te mataram. Porque mataram Jesus também. Não temos argumento nenhum para dizer, estou saindo da igreja. Não temos. Não temos. Eu sempre digo, eu só saio da igreja se o pastor disser que eu não vou mais crescer ali. Se ele não deixar eu fazer a obra de Deus ali, aí eu saio, cara. Porque eu sei que eu vou crescer, não deixo o meu conhecimento que Deus está me dando ali. Eu vou para um lugar onde venha me honrar. Quando eu venha ter espaço para trabalhar e fazer a vontade de Deus. Certo? Então, eu glorifico a Deus. Mas não temos argumento nenhum para deixar Jesus. Até mudar de igreja, isso pode até acontecer. Mas ir para o mundo, deixar Jesus, não temos desculpa. Não temos desculpa. Não temos. E onde Deus nos colocou, é ali que a gente tem que ficar. Que foi Deus que colocou. Eu encontrei um irmão que saiu da nossa igreja. Ele disse assim, irmão, olha, viu? Quando Deus mandar, eu volto para lá. Porque Ele não vai mandar. Ele disse, por quê? Porque Ele não mandou tu sair? Aí, irmão, quem não nasceu de novo está nas trevas. A gente vê aqui o preço. Efésios 4:18, veja lá.
Efésios 4:18 diz assim: entenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja, Deus mostrando aqui que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, ao costume do mundo. Porque o mundo, eles têm o coração endurecido. Irmão, analise direitinho. O Espírito Santo, eu estava pensando que ia pregar na rua, vai ter um culto, e eu pensando, né? Que antes de acontecer, eu fico meditando, tudinho, preparando tudo, o Espírito Santo vai me dando, aí eu vou juntando as coisas, e cada coisa, imagem que ele me dá, eu busco um versículo para juntar com aquilo dali, eu vou lá preparando a pregação. Aí eu ficava lá, falando com Deus, o Espírito Santo me dando algo. Aí o Espírito Santo me levou para o chão assim e me fez pegar algumas carteiras de cigarro. Isso em espírito, né? Aí eu olhei assim nas carteiras de cigarro, aquelas coisas horrorosas que tem. Aí o Espírito Santo, faz isso daqui. Veja por que eles são cegos. Porque eu estava dizendo, por que eles são tão cegos? Realmente, a Bíblia diz, 2 carta aos Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é Jesus Cristo. Então, vê bem, como o mundo está cego? Como é que eu compro uma carteira de cigarro e na carteira está escrito ali, bem claro, bem nítido: se você fumar, você vai ter câncer de garganta, câncer de próstata, vai ficar cego e câncer de pulmão e pode morrer. Eu pego aquilo ali e fumo, depois de ver tudo aquilo. Ou seja, eu estou o quê? Cego. Porque eu vi, mas não enxerguei o mal que aquilo está me fazendo. Entende? Como o diabo é astuto. Por quê? O propósito do diabo não é cegar o meu olho, mas sim o olho do entendimento. Porque quando o diabo cega esse olho daqui, eu não gosto de pastor, eu não gosto de Bíblia, eu não quero saber de igreja, não vem para cá com quem foi eleito não, e eu quero lá saber disso. O que esse homem está aprendendo aí? E eu não tenho o que fazer não, é? Eu passo a ter raiva das coisas de Deus, eu não respeito Deus. Por quê? Meu olho está cego. Olho do quê, pastor? Do entendimento. O diabo conseguiu acertar. Cegou, você não entende mais nada de Deus. Não vê, você não consegue enxergar as coisas de Deus. Aí você repudia, você despreza, você ignora, porque você está cego. Mas aí a Bíblia diz que uma das coisas que Deus mais fez, Jesus quando veio aqui na terra, foi abrir os olhos do cego. Teve uma hora que o cego gritou, ele disse: traz ele cá. Aí quando traz o cego cá, o Senhor olha para o cego e diz assim: o que queres que eu te faça? Oh, se o cara é cego, ele quer ver. Mas o Senhor perguntou a ele. Pode ser que ele tivesse alguma outra prioridade. Né? E aí o cego diz: que eu tenha vista novamente. Ele queria ver. Se bem que aquele cego era cego, mas não era cego. Como é isso, pastor? Era cego, mas não era cego. Porque quando alguém disse assim, ele fez assim: que suada é essa? Quem é que está passando aí? Passando uma caminhada. Uma carreata passando. Que suada é essa que está passando aí? O povo dando glória, glória, aleluia, glória, louvado seja Deus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aí o cego diz: que é isso? Quem é que está passando aí? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E o cego sentadinho, olha. E o cego sentadinho. Lá, com a capa, pedindo esmola. E aí o cego faz: quem é que está passando aí? Quem é que está passando aí? O que é que está acontecendo? Aí chega uma pessoa e diz assim: Jesus de Nazaré está passando. Dizer que Jesus de Nazaré está passando é a mesma coisa que dizer Jesus de Matuto está passando. Porque Nazaré era interior, sem expressão. Quem morava lá era prostituta, pessoas de baixo escalão, lugar muito pobre. As pessoas mais pobres moravam em Nazaré. E veja onde foi criado. Em Nazaré. Isso é para mostrar que não importa o lugar que você mora. Pode ser o lugar mais baixo que tiver. Pode ser cheio de maconheiro, de traficante, de drogado, de tudo. Mas você pode ser diferente. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E aí, ó, quando é Jesus de Nazaré,
dizendo? Ele estava dizendo, quando ele diz que ele é filho de Davi, está dizendo, ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir para suceder o trono de Davi. Ele vai reinar eternamente, ele é Deus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus! O que está acontecendo agora? O cego entendeu que aquela ali era a chance dele voltar a ver novamente, a ter luz novamente, a ter alegria. Meu irmão, não deu outra. Quando ele grita, alguém diz, cala tua boca que ele não vai te ouvir. Eita! Toda vez que você quer vir encontrar-se com Jesus, tem alguém para te atrapalhar. Alguém vem dizer, vai não, isso vai que nada, só quer ir para a igreja agora. E daí vai. Toda vez que você encontrar com Jesus, alguém quer te atrapalhar, quer te impedir, às vezes com a palavra. Mas aí o cego diz, nem ligou. Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Cidade do mar! Jesus, filho de Davi! Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Tem misericórdia de mim! Tem misericórdia de mim! Jesus, no meio da multidão, parou. Irmão, quase não dava para escutar, mas o cego gritava cada vez mais alto. E não tinha como não escutar, porque por mais baixo que ele falasse, ele estava adorando. Então a adoração, não importa onde ela esteja, o grau de altitude, de volume que ela esteja, quando você adora até o Espírito, a adoração sobe e chega no coração de Deus. Naquela hora, a palavra tocou em Jesus, Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus disse, traga ele até mim. Jesus mandou buscar ele. Às vezes você não vem para a igreja, você não consegue vir, mas eu me mandei alguém lá para buscar. Aleluia! Quando o cego chega, o cego joga a capa dele fora, vem animadinho. O povo estava com Jesus andando com ele, estava mais cego do que ele. Porque ele, cego, viu o verdadeiro Cristo. E quem estava com Cristo chamava ele de Nazaré. E agora Jesus olha para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, que eu veja, que eu tenha vista de novo, Senhor, eu creio. Aí o Senhor olha para ele e diz, tua fé te salvou. Vê. E na hora, na frente de Jesus, os olhos dele se abrem. E quando ele vê, glória! Na sequência, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Que coisa linda, né? Recebeu a bênção e ficou seguindo a Jesus. Tem um monte de crente que recebe a bênção e vai embora. Covarde. Tem um monte de gente, irmão. Recebeu a bênção, mas não seguiu Jesus. Não está. Covarde. Entendeu? Entendeu? Então, crente, receba a bênção, mas volte para agradecer. Receba a bênção, mas permaneça. Porque ele não perde nada, não. Quem perde somos nós. Precisamos ser mais gratos, mas agradecidos a Deus. Meu Deus, quantas pessoas chegou lá onde eu trabalho, lá na igreja, em Pedro Guabiraba, desempregado, Deus empregou. Porque eu dizia, Deus vai empregar gente porque o aluguel aqui precisa ser pago. Eu gasto lá 2.500 por mês de aluguel com despesa. Deus vai empregar quem está empregado porque a igreja está precisando de dízimo para pagar a despesa. E Deus emprega. Chega lá e empregado. Por último, agora eu empreguei um menino. Já vou agora, já estou trabalhando com outra pessoa para empregar outra que tem lá. Eu vou usando meus conhecimentos e vou pegando aquelas pessoas que é de confiança, que realmente é de Deus, e vou colocando. E aí eu fico vendo, teve muitos que aceitaram e ué, depois de 2 meses, 3 meses, tchau, perna para quem quer, valeu.
Aí tem que depois ficar bravo, qualquer coisa na igreja, quer sair da igreja e vai embora. Desculpa, sabe? Irmão, eu digo ao pai, Deus deu para ajudar a obra. Foi embora. Quem perdeu? Foi Deus? Não. Porque a porta de Deus continua aberta, a mão dele continua estendendo. A terra pertence a ele, ele é dono de tudo. É chegando e ele abençoa, é para ajudar a minha obra, eu abençoo. Quem não ficar, que perdeu. Vai ficando, toma a bênção, toma a bênção, toma a bênção. E está lá de pé, graças a Deus. Então, a gente precisa só ter mais temor, mais respeito, ser mais fiel à palavra e ao amém que a gente diz todo dia na igreja. Amém. E não ser meninos, mas sim sábios, renovados na presença de Deus. Entende, pessoal? É isso que a gente precisa ser. Não seja menino na igreja, não seja menino, mas seja homem de Deus, serva de Deus. Glória a Deus. Vou terminar aqui porque eu estou gostando da palavra, porque já estou presente aqui, mas é 9h20, vou ter que acabar aqui. Mas a gente vê aqui que ele fez tudo novo. E para concluir, eu vejo aqui que o Filho de Deus, 3:8 de João, epístola de João 3:8, o Senhor diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo vem para quê? Para destruir. Mas Jesus veio para quê? Para reconstruir, para trazer de volta, para restaurar, para renovar. É por isso que as coisas velhas ele faz ficar para trás. E tudo se faz novo diante da presença de Deus. E nesta noite, alguém que está aqui que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, se quiser aceitar Jesus, pode vir aqui na frente. Se quiser aceitar Jesus agora, pode vir aqui. A gente vai orar por você. Por quê? Porque é isso que Deus quer. É que vidas sejam salvas e transformadas. Ele quer abençoar, Ele quer enriquecer, Ele quer dar vida, Ele quer mudar a história. É isso que Ele quer. Mas que Deus continue abençoando a todos. Quero agradecer ao nosso irmão que veio nos visitar. Domingo a gente está aqui de novo, tá? A gente conta com a sua presença. Muito obrigado. Foi uma honra para nós receber o senhor aqui. Tá bom? Ó, Deus está lá no céu, acima do céu. E Ele está olhando para cá, segundo o que a palavra diz. E a gente tudinho, a gente é de casa. Mas os olhos de Deus e dos anjos e do Espírito Santo estão voltados só para aquele homem que está ali. Que lá em cima estão todos querendo Ele. Porque a Bíblia diz assim, que Deus, Ele deixa 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Entendeu? Porque os 99 tem que estar. O mais importante é aquele que ainda não está. Então os olhos de Deus estão voltados para o Senhor. Saiba disso. Jesus te ama e não quer perder. Tá? Ele vai trabalhar para que o Senhor faça parte dessa família aqui e seja um soldado do quartel-general do Cristo. Amém? Deus continue abençoando. Ficam de pé e vamos orar a Deus. Quem precisa de oração, quero agradecer a meu auxiliar Flávio, a sua esposa Vitória, nosso irmão Alexandre que está, sua esposa Lete, o jovem.